Bom dia, irmãos. Bom dia. Glória a Deus. Vamos começar mais uma aula do nosso curso básico de teologia. Muito bem. Hoje vamos estudar a ressurreição. É uma matéria muito bonita, uma matéria bacana, bom de estudar. A consumação da salvação. Muito bem. E diz assim: quando fomos salvos pelo Senhor Jesus Cristo, a salvação atingiu não apenas o nosso espírito e nossa alma, como pessoa integral. Como pessoa integral, a salvação inclui também a redenção do corpo. Bacana, né? De certa forma, nossa salvação é completa. Porém, de outra forma, ainda precisa ser consumada. Jesus morreu na cruz para salvar a nós que não podíamos pagar o preço da redenção. Desta prisma, a obra da salvação está completamente completa. Plenamente completa, quer dizer. Entretanto, como ainda estamos presos às limitações deste corpo corruptível e ainda não desfrutamos o privilégio de vê-lo como ele é, podemos dizer que a salvação ainda não se consumou completamente. Aguardamos o certo cumprimento das promessas de Deus contidas em sua palavra. Assim, chamamos o estágio final do processo salvífico de glorificação, que acontecerá com o retorno do Senhor Jesus, quando os mortos em Cristo serão ressuscitados. E os crentes vivos serão arrebatados juntamente com ele nos ares. O crente salvo terá um corpo glorioso e receberá sua herança e com certeza será conduzido a reinar com Cristo, conforme a promessa do Senhor Jesus. Estão libertos do corpo do pecado. Os salvos receberão sua recompensa por terem sido fiéis ao Senhor Jesus Cristo e não negado o seu santo nome. Que maravilha, né? Então, no final, depois que a gente ressuscitar, o corpo vai ser um corpo glorioso. Glória a Deus. Vai ser um corpo modificado, então, corpo glorioso. Muito bem. Aqui fala sobre a ressurreição. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Esta pergunta tem soado por séculos e sempre tem existido pessoas que negam a ressurreição dos mortos, desde ateus, materialistas e até mesmo teólogos. No tempo de Cristo, os saduceus rejeitavam a crença na ressurreição por completo. Paulo, quando pregava a ressurreição, foi ridicularizado pelos gregos em Atenas. Himeneu e Fileto desassociaram a doutrina dos moldes bíblicos, afirmando que ela era apenas histórica. Mesmo alguns dos coríntios a negavam. A Bíblia Sagrada, no entanto, transmite-nos a certeza da ressurreição pelo fato de que Cristo ressuscitou, e isso é a garantia que nós, os que mortos também, que nós
E isso é a garantia de que os que estão mortos também ressuscitarão. Então Jesus foi o primeiro a ressuscitar e garantiu a nossa ressurreição também, através da ressurreição dele. Vamos lá. Ressurreição, definição teológica. O que a Bíblia, o estudo da Bíblia fala sobre ressurreição? A morte é o último inimigo que o cristão tem que vencer. Então, nosso último inimigo é a morte. E nós vamos vencer. Aliás, já vencemos, né? Muito bem. Então, cantaremos. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Eurico Bergenstein afirma que na ressurreição o homem morto tornará a existir e a viver fisicamente por meio de uma nova união entre o espírito e o corpo, que foram separados no momento da morte. Então, nosso corpo voltará a se unir com o nosso espírito depois da morte, um corpo glorificado. Para que morrer, para aqueles, deixa eu ver aqui, para os que morreram em Cristo. Então, isso só vai acontecer para os que morreram em Cristo. Esse milagre se realizará no dia da vinda de Jesus. Bancroft diz que a ressurreição dos mortos é em realidade a ressurreição dos justificados, que foram assim feitos à base da expiação de Cristo. É uma ressurreição para a vida mais abundante, livre de todas as limitações devidas ao pecado, com o julgamento criminal para sempre no passado. Então, o nosso corpo vai ser livre do pecado. Esse corpo que a gente tem está sujeito ao pecado. Mas o corpo modificado, o corpo santificado que vamos receber, não terá pecado nenhum. Glória a Deus, né? Vamos aqui. A ressurreição, a esperança da ressurreição. A esperança da ressurreição. A doutrina da ressurreição do corpo, ou da carne, como dizem alguns estudiosos, olha só como é importante, é o fundamento da esperança dos salvos diante da morte. As Escrituras ensinam claramente a vida após a morte, uma existência consciente. Então, aqui na palavra de Deus, diz que depois que a gente morrer, nós vamos continuar conscientes, sabendo tudo o que estamos fazendo, tudo o que está acontecendo, tá bem? Olha aqui o que falam outras pessoas, Os adventistas, as testemunhas de Jeová e outros hereges confessam o sono da alma. Eles dizem que a pessoa morre e fica dormindo desligada, apagada, sem consciência nenhuma. Tá? Mas são hereges, essa coisa não é verdade. Eles falam isso, baseados em interpretações distorcidas do texto, de textos como, aqui tem algumas citações bíblicas, né? Pois ali é dito que não há obra, na Bíblia está escrito, está nos Provérbios de Salomão, pois ali está dito que não há obras, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Aqui fala para aqueles que já morreram, tá? Em Provérbios fala isso. Mas, olha só o esclarecimento. É claro que uma interpretação séria, se estudar seriamente a palavra de Deus, que leva em conta os princípios hermenêuticos, o estudo mais aprofundado da palavra, juntando as partes, tá? Notará que o livro de Eclesiastes foi escrito no ponto de vista do conhecimento
debaixo do sol, isto é, da ótica secular do homem natural. Então, quando o homem natural morre, a carne aqui no corpo morre, não tem mais o que fazer aqui na Terra. O pessoal morreu, não vai ficar trabalhando, eu deixei a empresa, ficou tudo aquilo preocupado, vai resolver, não tem mais, aquilo ali não pertence mais para aquele tipo de vida. Morreu para aquela parte ali. Mas tua alma vai para o céu, continua viva e consciente. Tá bem? Depois, quando Jesus voltar, a carne ressuscita. Mas não para fazer essas coisas aqui da terra. É outra parte. Tá? É um corpo glorificado. Muito bem. O que a Bíblia diz sobre ressurreição? As Escrituras Sagradas são bem específicas ao prometer a ressurreição física aos santos falecidos. Ressurreição física, ressurreição do corpo, tá? Aos santos falecidos. Santos são aqueles que morreram em Cristo, tá? Só para saber. Embora alguns estudiosos liberais afirmem que o Antigo Testamento não apresenta qualquer indício de crença na ressurreição, e que esta crença foi assimilada dos persas no período do exílio, entretanto, a fé dos hebreus na ressurreição não sofreu qualquer influência das religiões dos gentios, mas está baseada na revelação do Deus de Israel. O Senhor Jesus, quando interpelado pelos saduceus, que negavam a ressurreição, ele os denunciou por errarem, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Você lembram que eu falei para vocês que os saduceus não acreditam em ressurreição? E começaram a interrogar Jesus sobre aquela passagem da mulher, né? Que era, a mulher teve um marido, morreu, teve outro e morreu, e depois no último eles perguntaram: Senhor, quando houverem de ressuscitar, qual deles ficará a mulher? Pois os 7 a tiveram como esposa. Então ela casava com um, esse morria, e assim aconteceu com os 7. Aí Jesus disse para eles: vós errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Pois quando houverem de ressuscitar, não casam e nem se darão em casamento. E Jesus falou mais uma citação que está aqui, ó. E a seguir e ele os denunciou por errarem, por não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. E a seguir sustentou a crença verotestamentária da ressurreição, implícita, olha o que fala, implícita, em Êxodo 3,16, quando disse: quanto à ressurreição dos mortos, Jesus falando, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhes falou: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Então Deus ali se referiu a Moisés, quando Moisés perguntou: quem és tu? Aí Deus falou: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E Jesus menciona que Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Então esses estão vivos com Deus lá, já ressuscitaram. Muito bem, como podemos ver em Hebreus 11, 10, 13, 16 e 19, mesmo os patriarcas, os antigos do Antigo Testamento, anelavam a ressurreição dos mortos. O autor da epístola aos Hebreus louvou a fé de Abraão, que cria que Deus podia ressuscitar os mortos. Foi quando Deus pediu para ele sacrificar o filho dele. Ele ia sacrificar, porque cria que Deus podia ressuscitar os mortos. Entende? A ressurreição no Antigo Testamento. Indubitavelmente
esta crença está presente no Antigo Testamento, como se pode ver no livro de Jó, quando o mesmo declara: porque eu sei que o meu Redentor vive e, por fim, se levantará sobre a terra. Depois revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne viverei a Deus. Então, no Antigo Testamento também tem declarações de fé na vida eterna. Aqui fala indubitivelmente. Eu não sei especificamente o que significa essa palavra, mas entendo que seja de forma não tão clara a palavra deles na ressurreição, mas que está ali. Talvez naquela época não precisasse falar tão claramente da ressurreição, mas está ali embutida, né? Ó, embutida, está ali, se a pessoa pesquisar, vai entender direitinho que eles estão declarando a vida eterna. Porque eu sei que o meu Redentor vive e, por fim, se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne viverei a Deus. Viu? Está falando de forma não tão clara que depois de morto a carne ressuscitará e viverá com Deus. Indubitamente, é sem dúvida nenhuma, com certeza. Que palavra forte! Olha o que a Verônica pesquisou ali, ó. Indubitavelmente é. Como é que falou? É sem dúvida nenhuma. Ou com certeza. Ou com certeza. Muito bem, olha aí que nós estávamos falando. Muito bem, está claramente embutido então na palavra de Deus, no Antigo Testamento, a ressurreição. Então, os antigos crentes do Antigo Testamento já acreditavam na ressurreição e já confessavam ela. Muito bem. E aqui diz assim, ó, além das declarações diretas em Isaías, Daniel e outras partes da Bíblia, tem outras citações aqui. A crença na ressurreição está implícita em passagens tais, aqui tem outras passagens na Bíblia, Provérbios e outras. O Antigo Testamento registra alguns casos de ressurreição. Primeiro, o filho da viúva de Serepta. Também aqui, o filho da mulher de Sunem. Aqui, o cadáver que foi lançado sobre os ossos do profeta Eliseu, segunda Reis. Todos eles aqui têm referências bíblicas. Tá? É só procurar que a pessoa acha. É preciso entender que as ressurreições do Antigo Testamento são diferentes da ressurreição do Senhor Jesus e das ressurreições futuras, pois não visavam ao mesmo objetivo e não proporcionavam imortalidade. Então, quando o nosso corpo ressuscitar a segunda vez, será imortal. A ressurreição do Novo Testamento. Vamos ver. O Senhor Jesus usou a linguagem mais simples, porém carregada de autoridade, para prometer aos seus fiéis a ressurreição de seus corpos, para serem habitados por suas almas e espíritos racionais. Eu gostei que ele deixou bem claro aqui, ó, alma e espíritos racionais. Racionais é o nosso raciocínio lícito, que a gente entende. A gente vai estar vivo lá no céu com o nosso corpo imortal, o nosso espírito, entendendo tudo com a mesmo raciocínio que nós temos aqui hoje. O entendimento total que Deus é o nosso Salvador, que Ele nos deu essa vida por misericórdia, porque nos ama muito. Então vai ser com um entendimento racional. Vamos lá. Senhor Jesus na ressurreição futura, pois não visam... É preciso entender que onde eu estou, a ressurreição do Novo Testamento. Muito bem. Vou ler de novo. O Senhor Jesus usou a linguagem mais simples, porém carregada de autoridade,
para prometer aos seus fiéis a ressurreição de seus corpos, para serem habitados por suas almas e espíritos racionais. Os apóstolos ensinaram a ressurreição abertamente. O Novo Testamento relata a ressurreição de 5 pessoas. A filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, Lázaro. Você lembra dessas passagens? Todo mundo se lembra? A filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, Lázaro. Acho que Lázaro é a mais famosa das ressurreições da Bíblia, né? Dorcas e também Eutico. As escrituras registram também a ressurreição de muitos santos, depois da ressurreição do Senhor Jesus. A ressurreição do Senhor. Bom, como foi a ressurreição do Senhor? A ressurreição de Cristo é a garantia da ressurreição do crente. Então, a ressurreição de Jesus é a garantia da nossa ressurreição também. Não só, olha só, a ressurreição de Cristo é a garantia da ressurreição do crente. Jesus Cristo não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade. Jesus Cristo é as primícias dos que dormem, primogênito dos mortos. Foi o primeiro que ressuscitou e subiu com o corpo glorificado. Vocês sabem que Jesus subiu em corpo, né? Então, já é um exemplo para nós. É isso que tem para nós no futuro. A Bíblia ensina que a fé na ressurreição de Cristo é essencial para a salvação. Então, a Bíblia ensina que a fé na ressurreição de Cristo é essencial para a salvação. Temos que crer de verdade. Paulo, em 1 Coríntios 15, versículo 12 ao 19, mostra-nos que a ressurreição de Cristo é uma das bases do cristianismo. É uma das bases do cristianismo. Sem ela, sem a ressurreição de Cristo, sem a fé, a pregação apostólica é vã. Sem ela, a fé dos coríntios é vã. Os apóstolos são falsas testemunhas. Então, se a pessoa não tiver fé de verdade na ressurreição de Cristo, tudo isso se torna, os apóstolos são falsas testemunhas. Então, quem não acredita na ressurreição de Cristo, quem não acredita na ressurreição, é falsa testemunha. Os cristãos são os mais infelizes dos homens se Cristo não tivesse ressurgido. Então, é uma importante base da nossa fé acreditar na ressurreição de Cristo. É essencial para a salvação, hein? Muito bem. Terminamos a leitura. Agora vamos aos exercícios de fixação. Vamos ver se aprenderam bastante. Marque V para verdadeiro ou F para falso. Primeira, a Bíblia ensina que a fé na ressurreição de Cristo é essencial para a salvação. Verdadeira. Verdadeira, muito bem. Então, marque V na primeira. A segunda questão. A ressurreição de Cristo é a garantia da ressurreição do crente. Verdadeira. Verdadeira, muito bem, muito bem. Questão 2, marque V. Questão 3. A Bíblia ensina que a fé na ressurreição de Cristo é essencial para a salvação. Verdadeira. Verdadeiro. Muito bem, meus parabéns. Questão 3, marque V, verdadeiro. Agora a questão 4. A redenção do nosso corpo acontecerá somente quando Cristo voltar? Falso. Falso, falso.
A redenção já aconteceu. Jesus morreu pelos nossos pecados, tá? O que só vai acontecer quando Jesus voltar definitivamente vai ser a nossa salvação. E vamos subir em corpo glorificado. Bem? Questão 5. Questão 5. O Antigo Testamento não registra casos de ressurreição? É falsa, né? Falso. Então, a 5 marque falso. O Antigo Testamento registra, sim, casos de ressurreição. Questão 6. A Bíblia registra a ressurreição de muitos santos depois do nascimento de Cristo? Não, é falso. Ela registra muitas ressurreições dos santos depois da ressurreição de Cristo. Bem? Então, a 6 marque F é falsa. Agora, a segunda parte dos exercícios. Vamos lá. Os adventistas e outros hereges confessam o sono da alma ou pré-bulacionalismo? O sono da alma. O sono da alma, isso mesmo. Eles pregam errado que a pessoa morre e fica dormindo. A Bíblia não fala disso. A Bíblia fala naquela passagem de Lázaro, que Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão. E o rico morreu e foi para o inferno. É isso que ensina a Bíblia. Muito bem. Então, a primeira questão, coloque ali, marque, sublinhe o sono da alma. A questão 2. O diabo ou a morte é o último inimigo que o crente tem de vencer? A morte. A morte. Isso mesmo. Boa, Vitória. É verdade. Então, o último inimigo que nós vamos vencer é a morte. Então, sublinhe na questão 2, a morte. Questão 3. O Senhor Jesus foi interpelado. Tá? Interpelado foi perguntado. Tá? Perguntaram para ele. Interpelado pelos saduceus ou fariseus que negavam a ressurreição? Os que negavam a ressurreição eram os saduceus. Muito bem. Você lembra que os saduceus interrogaram Jesus lá naquela passagem sobre a viúva? Muito bem. Então, quem está com o livro aí, sublinha a palavra saduceus. Ó. O Senhor Jesus foi interpelado pelos saduceus que negavam a ressurreição. Questão 4. Em Hebreus 11, 9, o autor louvou a fé de... Ó, quem é que acreditava na ressurreição? Tá? E em Hebreus 1:9, o autor louvou a fé de Enoque ou Abraão, que cria que Deus pode ressuscitar mortos. Abraão, né? Muito bem, muito bem. Então, sublinhe quem está com o livro aí, Abraão. A última questão, a 5, Paulo, quando pregava a ressurreição, foi ridicularizado pelos gregos em Atenas ou Roma? Atenas, muito bem. Lembra que ele estava lá em Atenas pregando e os caras gregos ridicularizaram aqueles que não criam na ressurreição. Paulo, quando pregava a ressurreição, foi ridicularizado pelos gregos em Atenas. Então, quem está com o livro, sublinhe Atenas. Muito bem, glória a Deus. Uma rica de uma aula sobre ressurreição. Aprendemos bastante, né? Aprendemos bastante. Aprendemos da importância da ressurreição. Ó, a Bíblia ensina que a fé na ressurreição de Cristo é essencial para a salvação. Muito bem. Bom, glória a Deus, muito obrigado pela aula, obrigado a todos que assistiram. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.